Sempre que a gente precisa, esses profissionais maravilhosos estão aqui no programa. Tudo bem? Tudo bem. Eita, soube que teve uma feijoada boa com a PAC, né? Foi. Muito bom de... Sucesso. Muita gente, hein? Sucesso. Nossa, eu vi, curti lá, parabéns. A PAC, gente, tem crescido bastante. E a gente tem o prazer de dizer que a PAC faz parte da nossa história aqui. Coisa boa, já tem que nós estamos juntos. E a gente fica muito feliz de ver a PAC crescendo com grandes advogados, profissionais que têm ensinado a população de que você pode se prevenir com as suas contas, com as suas dívidas, com seus problemas. Aquele problema gigante, ele pode ser resolvido bem antes mesmo de se tornar tão grande, né? Sim, sim. E vocês da PAC tiveram essa intenção e colocaram bem no mundo das pessoas de que elas podem resolver algo antes sem chegar no problema gigante. Sim, sim. Né? Isso é muito bom. Parabéns à PAC. Obrigado. Parabéns a vocês. Mas agora a gente tem os direitos e deveres que começa nesse instante. Chegou a hora de você saber como funciona a portabilidade de dívidas de cartão de crédito entre bancos. E quem vai falar sobre esse assunto agora, já abrindo a oportunidade de você ficar atento, vai ser o nosso advogado. Bom, essa portabilidade, um mês, mais ou menos? Começou agora no dia 1º de julho. Ah, de julho, não de junho, né? Foi naquele mesmo pacote onde o Conselho Monetário Nacional ele definiu o Desenrola Brasil, no mesmo pacote que definiu o limite da taxa de juros do rotativo, que a gente já veio aqui falar, inclusive, que era um limite aí que extrapolava 400% até 600% ao ano. E hoje ele está limitado até 100% da dívida, que ainda é alto, ainda é uma das maiores taxas de juros que a gente tem no mercado. E para quem não sabe, o rotativo é justamente aquele valor do cartão de crédito que tu deixa de pagar. Então, a partir do momento que tu deixa de pagar, não parece, mas é um financiamento, é um empréstimo. Então, se tu não paga dentro do prazo, o banco ele vai cobrar os juros, ele vai cobrar aquele percentual do rotativo. E o que foi instituído agora no começo do mês foi justamente essa questão da portabilidade. Ou seja, a possibilidade de tu transferir essa dívida para um outro banco que te ofereça condições melhores para esse pagamento dessa tua dívida. Pronto, certo? Então aí a gente vai chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa agora. Porque essa ideia de você ter a oportunidade de, por exemplo, eu estou num banco X onde eu me sinto mais à vontade com aquele banco. Mas a minha dívida está lá num banco que particularmente eu nem mexo, né? Não estou trabalhando nesses dois bancos. Sim. Então quer dizer que nesse exato momento, se eu tenho uma dívida num banco X e eu estou utilizando o banco Y, eu posso transferir essa dívida para aquele banco. Pronto. A portabilidade de empréstimos comuns, aquele financiamento, já é uma prática conhecida. Sim. Utilizado principalmente para pessoas que trabalham com empresas, têm grandes empréstimos, consegue transferir essa dívida e negociar entre gerentes, entre as instituições. A novidade é trazer isso agora para a população para tentar evitar o superendividamento. Como você mesmo disse, Vanusa, a maioria da população do Brasil ela é endividada. E grande parte desse endividamento ele vem decorrente do cartão de crédito. Por se tratar de uma linha de crédito que às vezes é muito fácil de conseguir, é um limite que é muito atrativo, não tem garantia, então ele acaba sendo muito arriscado. E agora você vai conseguir, dentro do planejamento do CMN, você vai conseguir fazer essa portabilidade para tentar pagar essa dívida de uma forma mais fácil. Doutor, quando a gente fala dessas dívidas, a gente tem que chamar a atenção da população de que tem que ter muito cuidado com o tal do vício. Porque Sim. assim como tem vício na bebida, no cigarro, as próprias drogas, também tem vício nas dívidas. E as dívidas muitas vezes te levam para um vício que vira uma bola de neve tão gigante que você não sabe mais como resolver. Por exemplo, aconteceu uma situação um tempo desses que eu achei muito interessante. Eu estava numa fila, não tem como você deixar de ver algo que acontece. Sim. E no momento que a pessoa estava pagando, ela entrou num cartão, não estava bom. Entrou no outro cartão, não estava bom. Era um leque de cartões e nenhum passava. Graças a Deus, que eu já estava com dor no coração, um dos cartões passou. Tipo, ufa. E aí a gente fica imaginando quantas pessoas, olhando para os cartões que aqui estão nesse telão, acham super interessante trilhões de cartões numa carteira
e acham que é ter um nome bom com vários cartões na carteira. Mas muitas vezes é um dinheiro que você está utilizando, que foi lhe emprestado, porém, se você não tiver um autocontrole, você estará altamente endividado com todos eles. O motivo dessa decisão, para ter chamado essa atenção, porque assim, veio de onde? Chamou a atenção do quê? Porque assim, o que a gente tem percebido? Eu até comentei outro dia com uma amiga minha, eu falei assim, gente, eu fico extremamente preocupada, porque eu acho que quando vai chegando o final do mês, é um momento que nós não temos mais R$1. E muitas vezes as pessoas estão ali fazendo compras e mais compras e mais compras, e eu fico perguntando, poxa vida, não é bem assim, o negócio não tá tão bom assim. Podemos logo ter uma grande bomba dentro da economia, né? De pessoas achando que tem dinheiro que na verdade não são delas. Sim. É aquele velho dizer, né? Se eu ganho 10, o limite do cartão é 20, então eu ganho 30 por mês. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Porque esse valor que eu estou gastando hoje, por mais que seja parcelado, em determinado momento eu tenho que pagar ele, certo? Então toda essa legislação, essas resoluções, elas são voltadas justamente para tentar tirar esse público do superendividamento. A legislação do superendividamento, que veio junto também, que faz com que a pessoa possa repactuar suas dívidas, ou seja, pegar todos os empréstimos e tentar uma renegociação com todos os credores, certo? Que ela está devendo. E do mesmo jeito, agora a gente pode fazer também esse planejamento com cartão. E um adendo muito importante, que eu achei bem interessante nessa resolução, é que o banco da portabilidade, ou seja, eu estou devendo o banco X, eu posso pegar esse parecer, levar para o banco Y e perguntar se ele tem uma proposta para pagamento dessa dívida de uma forma que eu pague menos. E ele só pode apresentar uma proposta dentro daquele prazo, para a pessoa física, dentro daquele prazo e daquele valor. Ou seja, ou ele coloca menos, ou ele coloca o mesmo, ele não pode extrapolar. Então, isso na verdade vai ser uma... Não sei se a palavra certa é essa, mas uma conquista. Não vamos falar briga, mas uma conquista de bancos, de uma certa forma, para conquistar mais e mais clientes para aquele banco X. Então, a gente acredita muito que toda vez que tu restringe essa atividade, toda vez que tu implementa novas políticas de renegociação de dívida, tu acaba também diminuindo o limite de crédito. Porque se uma pessoa, nesse contexto, a gente vai ter um leilão. Sim. A gente vai ter um verdadeiro leilão de crédito, de taxas de juros. Então, se o meu banco está me oferecendo a taxa de juros X que eu estou achando alto, eu posso levar para outro pode se interessar, mas ao mesmo tempo isso pode querer levar o banco a limitar mais, ou seja, dificultar mais a concessão desse cartão, desse crédito. Aí o que chama atenção e que a gente precisa conversar sobre esse assunto. Por exemplo, o que as pessoas devem considerar ao fazer essa portabilidade, os cuidados que elas devem ter. Por exemplo, eu faço uma portabilidade levando para um outro banco. Como é que fica a minha situação se amanhã ou depois eu quiser voltar para aquele banco ao qual eu tirei de lá para levar para um outro banco? Pronto. Isso vai ser muito parte do regulamento interno do banco, certo? Porque eles vão ter esse cliente como que tipo de cliente? Exatamente. Esse é um dos riscos, né? Então, por exemplo, se tu pretende manter um relacionamento com aquele banco, claro que a gente tem que pesar o que é mais importante no momento. É interessante fazer assim uma conversação, por exemplo, primeiro você vai conversar com o banco para tentar renegociar aquela dívida e dizer, olha, eu gosto muito do banco, eu me sinto bem, sou bem recebido aqui no banco, mas eu estou com uma dívida que eu não estou conseguindo resolvê-la. E eu preciso que vocês me deem esse apoio nesse aspecto. Aí, olha, infelizmente eu queria continuar no banco, mas se vocês não me derem essa oportunidade, eu vou ter que fazer a portabilidade para um outro banco. Sim, inclusive é uma das partes do procedimento de portabilidade que eu achei mais interessante também, que é quando você solicita a portabilidade para outro banco, que você achar mais vantajoso, o banco originário, o banco credor, ele tem um prazo de 5 dias para te oferecer uma contraproposta. Então, se ele achar interessante te manter como cliente, ele pode ir lá, esse banco está te oferecendo uma parcela menor, está te oferecendo um juros menor, posso te oferecer um menor ainda. E aí você pode continuar informando só esse banco
primeiro, esse teu primeiro banco, credor, e ele vai se encarregar de notificar o outro banco. Só que agora a gente vai entrar numa parte mais jurídica. Vamos conversar sobre um assunto que as pessoas têm que ficar atentas. Por exemplo, quando a gente fala de dívida, quando a gente fala de sair, de uma certa forma, você vai tirar a dívida de lá, provavelmente você não vai mais ser cliente daquele banco. Você está levando tudo para lá. Aí eu te pergunto, essa dívida que você tira de um banco, fazendo a portabilidade para outro, nesse exato momento, você está saindo do banco ou você ainda continua naquele banco? Você pode continuar no banco, você só está levando aquela sua dívida. Mas, certo? por exemplo, levo minha dívida para lá. Provavelmente essa pessoa vai querer dar um tempo naquela conta. Provavelmente. Porque queira ou não queira, tá levando a dívida para um outro banco, seu nome vai ficar bonzinho ali naquele banco, mas a gente tem que ver o que aquele banco ainda vai lhe oferecer e validar. E aí, com certeza, ele vai te restringir os teus limites. Sim. Exemplo, se eu tenho um limite de 10 mil do meu cartão de crédito, não estou conseguindo pagar, cair no rotativo, não é porque eu vou transferir ele para outro banco que o banco ele vai liberar o limite de crédito novamente. Você está falando da liberação. E como é que fica, por exemplo, aquela conta? Se, por exemplo, eu passei essa conta para o outro banco e ainda não paguei essa conta no outro banco, ainda não fiz a negociação no outro banco, como considerar aquela conta? Se eu quiser, por exemplo, não ter mais aquela conta naquele banco, isso vai poder acontecer? Vamos lá. Tem duas situações, uma situação externa e uma interna. Sim. A situação externa é que o banco que ele recebeu a dívida, que ele fez que você fez a proposta para ele, e ele aceitou uma proposta menor, ele vai pagar o banco, o primeiro banco, então a tua relação ela deixa de existir. Tu deixa de ser consumidor dessa dívida do primeiro banco e passa a ser o segundo. Então, na situação externa, ou seja, dentro de Serasa, SPC, cobrança de dívida, você fica fora dessa relação. Então, você não está mais devendo nada com o banco. Você poderia continuar o seu relacionamento normal. Porém, veja bem, se alguém está me devendo, já me deve, eu vou conceder o mesmo crédito para ele? Não. Então, é provavelmente isso que os bancos vão fazer. Então, é provável que, dentro do regimento interno, os bancos eles tenham essa segurança de querer restringir o teu próprio crédito, só que dentro deles, certo? Isso não vai te afetar, não deve afetar em nenhum outro setor. É interessante. Nenhum os outros bancos. Pois é, mas é interessante, doutor, que depois de toda essa relação, de todo esse trâmite, de ter levado a portabilidade, ter levado sua dívida para lá, depois de tudo isso, é interessante que você volte no banco para de fato ver como está a sua situação no banco, porque o que acontece? De forma interna. Mas de repente eu queria chamar a atenção para um outro lado. Existe uma situação dentro dos bancos que eles não costumam levar para o cliente. E a gente precisa falar sobre isso, porque você que está em casa tem que ficar atento sobre um assunto importantíssimo que nós vamos falar agora. Você quer ter uma casa, você quer comprar um carro, você quer ter seu nome limpo para que você possa trazer um bem para a tua vida, para a tua família. Aí você saiu de uma situação, porém, eu quero saber o seguinte, vamos tirar um pouquinho da portabilidade, vamos vivenciar a dívida dentro do banco. E isso é importante a gente falar, porque de repente você fez a portabilidade, vai pagar bonitinho lá no outro banco, mas este banco de forma interna pode estar o seu nome também assim na praça. Sim. Aí digamos que você quer comprar uma casa. Num Serasa, beleza. Em alguns você tá ok. Mas naquele momento, se você comprar um carro ou uma casa, aquele seu nome não vai estar também naquele banco que você deixou de estar nele, ou que tu passou a portabilidade para o outro. Eu quero entender como é que vai funcionar. Tanto com a portabilidade como sem ela. Tô pagando minha dívida, me deram um desconto muito legal, eu tô bem, tô limpa. Terminei de pagar meu banco, não estou mais devendo nada, a conta era 1.000 e pouco, ficou para R$600. Não me avisaram e não me comunicaram que provavelmente eu vou estar com meu nomezinho sujo para ter um bem familiar. Isso é certo? Então... Os bancos não avisam. Eles isso. não avisam. É a famosa... Fique atento, viu? Essa é a famosa lista negra do Banco Central, Sim. certo? Através do Gov, você tem como consultar o Registrato ou SCR. Você consegue entrar através do Gov, se você digitar lá Registrato, Banco Central, acessa pelo teu Gov, vai ter uma aba lá que está empréstimos,
Você vai abrir ela e vai colocar uma lacuna de tempo de 5 anos, que é o máximo que ele consegue registrar. E lá vai estar toda a tua situação financeira, seja de cartão de crédito, seja de empréstimo, seja, enfim, todas as linhas de crédito que tu está usando por mês, dos últimos 5 anos. E geralmente as pessoas só procuram o Serasa. Só procura o Serasa. E o que acontece? Lá naquele registrato tem uma coluna de prejuízo. Ou seja, quando tu fecha um acordo com o banco, quando tu deve o banco, ele te mantém no prejuízo por uns 5 anos. E ele deveria limpar o teu nome a partir de 60 dias da quitação do teu débito. Ou seja, se eu transferir minha dívida ou se eu quitei com acordo, o banco ele tem 60 dias para limpar meu nome. Se ele não limpou meu nome no registrato, e eu não vou saber disso porque a gente só procura... Só quando você busca um corretor, né? Busca um corretor, quando você vai para o financiamento. Aí, poxa, mas meu nome está limpo, meu score está alto, por que eu não consegui um financiamento? Porque está lá no registrato. E aí você pode procurar a instituição... é importante você procurar dentro de algum órgão que gere um protocolo, seja o próprio PROCON, seja o site consumidor.gov.br, você pode registrar uma reclamação, seja no Reclame Aqui. E caso não venha a ser suspenso esse nome, né? No caso seu nome não seja retirado desse registrato, dessa lista negra, você pode solicitar sim judicialmente, inclusive pedindo danos morais por você ter perdido a chance de financiar sua casa, seu carro ou conseguir um empréstimo que você está almejando. Agora, doutor, isso já existe há um bom tempo e é impressionante que é justo? Está na lei isso? Então, a inscrição no registrato, ela é legal. Sim. Desde que a pessoa ela mantenha-se nesse prejuízo. Agora, se eu quitei uma dívida, seja uma dívida de R$1 milhão por R$1, o banco ele não pode me colocar como prejuízo. Se o banco fez um acordo com você, aceitou que você pagasse sua dívida, seja com desconto ou com parcelamento, não é como um acordo? Sim, exatamente. Então, a partir do momento que você aceita aquela dívida por um valor X, você não tem mais nada que cobrar daquela pessoa. E aí tem uma outra situação. Por exemplo, minha dívida. A dívida que você tem no banco. Vai chegar um momento, por exemplo, que se eu não consigo pagar aquela dívida pode passar para empresas pagarem a sua dívida e você continuar com o seu nome sujo? Como é que funciona isso? Aí se trata da venda de crédito. Sim. Né? É muito comum algumas empresas, grandes empresas de cobrança, elas acabam comprando um crédito. A exemplo, eu tenho... Vou tratar aqui de cheque, que Sim. fica mais fácil de imaginar. Ótimo. Eu tenho um cheque de R$100 mil, só que eu não tenho tempo, disposição ou não tenho as ferramentas para fazer essa cobrança de 100 mil. Então, chega uma empresa e me oferece, às vezes, R$30 mil pelo cheque. Eu acho mais fácil, entrego o cheque para ela. Está cobrindo nem que seja os juros. Nem que seja os juros. E essa empresa, eu acabei de transferir minha dívida para ela, então ela vai cobrar. Tem grandes empresas que acabam chegando mensagens para devedores. E a pessoa, poxa, mas essa empresa, minha dívida era com um banco tal e está numa empresa que não tem nada a ver. Né? Mas isso é possível sim, mas o banco ele tem que te comunicar. Ou seja, se ele vende a tua dívida, ele tem que comunicar que essa dívida foi vendida, justamente para evitar os golpes que a gente está vivendo aí, uma geração de massivos golpes. Sim, porque hoje, dentro da própria internet, tecnologia, você já não sabe mais o que é golpe e o que não é golpe. Hoje a gente vê 1001 informações que chegam, por exemplo, mensagens, né? A gente recebe várias mensagens. Uma delas você não pode nem abrir, senão você já está entrando num golpe. Então, assim, essas informações, elas têm que chegar via correio? Como é que tem que funcionar? É importante que chegue via correios, mas a gente pode ver a possibilidade também do recebimento por e-mail, certo? Sempre observando quem está enviando, né? A maioria dos golpes eles são enviados por e-mails, o Hotmail mesmo, o endereço de e-mail, totalmente aleatórios, né? Com letras, números, porque são gerados por robôs. Então é importante você observar essa situação de quem está enviando e sempre que possível confirmar com o teu gerente, Sim. com o próprio banco pessoalmente, certo? Doutor, eu queria que o senhor falasse a respeito desta situação. Essa medida é gratuita? Ou o usuário precisa pagar alguma taxa? Pronto. Sobre a questão da portabilidade, é totalmente gratuito. Gratuito entre aspas. A gente sabe que nada, não existe almoço grátis. Então, qualquer transferência vai acabar gerando um custo para o banco e esse banco vai gerar esse custo para o consumidor no final de tudo. Por isso que eu acabei levantando a bandeira anteriormente de que provavelmente o limite de crédito ele vai ser mais restrito. Ou seja, se todo mundo conseguir, às vezes, um cartão de crédito
com um limite bacana, talvez esse limite de crédito vai começar a cair. Doutor, a gente fala de grandes dívidas, gigantescas dívidas, e falamos de pequenas dívidas, né? E quando se estende à população, às vezes a população não está devendo tanto assim, às vezes são dívidas pequenas. Mas aí o que chama atenção, um banco pode recusar a negociação? O banco, o seu banco credor, o primeiro banco credor, ele tem a obrigação de transferir essa dívida. Mas o banco que você procurou, ele não tem a obrigação de aceitar. Ou seja, é realmente um leilão. Você pega a sua dívida e diz, quem é que dá mais, quem é que dá menos pela minha dívida? E aí você vai realmente fazer esse leilão com a tua conta. Ei, doutor, o senhor vê com bons olhos? Eu digo então, assim, porque é bom, mas aí tem também aquela história. Às vezes a sua dívida vai para lá, vai para um outro banco, mas pode custar mais caro também, não pode? Então, ou a gente pensa de forma positiva? Não, o positivismo ele é sempre bem visto na questão da repactuação da dívida. O problema é que o consumidor brasileiro, em geral, é um consumidor que ele já está acostumado a viver na dívida, já está acostumado a viver no débito. Muita gente já está acostumada com o nome sujo. Não, espera 5 anos para caducar a dívida. Não precisa pagar, espera 5 aninhos. Porque pode ser só um empurra-empurra, né? Pode ser só um empurra-empurra. Então é importante você fazer essa repactuação dentro de uma realidade que você tem. Então não adianta eu parcelar essa dívida em 5 anos, numa parcela que eu sei que eu não vou conseguir pagar. Então eu tenho que fazer um planejamento bem feito para que esse refinanciamento, essa repactuação, essa portabilidade, ela me traga realmente os benefícios, ou seja, para que eu consiga pagar ela, para que eu consiga futuramente manter meu nome limpo, manter minha linha de crédito bem visto. Não adianta nada eu ficar só empurrando com a barriga, chegar lá na frente eu não pago, aí entra mais juros, mais juros, mais juros. Doutor, nesse momento, o nome dessa pessoa, ou como ela vinha trazendo essas contas no banco, como ela vinha lidando com o banco, isso tudo vai ser, de uma certa forma, reavaliado pelos próprios bancos? Porque eles existem uma comunicação, existe uma boa amizade entre eles. Então, assim, às vezes o cliente é um cliente que não era esse cliente cheio de dívidas, mas de repente aconteceu alguma coisa e ele se viu endividado naquele momento. Mas pode acontecer também daquele cliente já ser um cliente vicioso, né? Sim. Isso também vai ser avaliado até na hora dele aceitar ou não essa negociação? Com certeza. Até porque o banco ele vai dispor de limite dele. Sim. Ou seja, eu vou estar pagando a dívida, assim como no refinanciamento, o banco ele vai pagar para o outro e vai assumir a tua dívida. Você tem que ser bom na praça, Tem que ser bom. Ele não vai assumir só porque você é gente boa, não. Ele vai ver se você realmente tem um nome qualificado, se você tem rendas para poder fazer esse pagamento. Doutor, certo? Outra coisa que tem acontecido muito no mercado. Eu sou de uma época que era luta para você conseguir crédito e era uma luta para você conseguir cheque especial, né? Era uma luta para você ter dinheiro no banco. Hoje em dia a gente vê que essa liberação está gigante, mas os juros também. Eu queria que o senhor, como advogado, pudesse abrir os olhos da população que muitas vezes lida com dinheiro que ela não tem. Digamos que ela ganha um salário mínimo ou ganha no máximo 2 salários mínimos, mas tem uma conta maravilhosa, tem um crédito fantástico, como mesmo o doutor falou. Às vezes você ganha um salário, 2 salários, mas você tem lá 10, 15 mil para você usar do jeito que você quiser. A gente precisa alertar a população sobre isso, né? Pronto. Porque isso também faz parte da economia do Brasil. Sim. É muito do brasileiro querer parcelar, né? Roupas, achei muito interessante, inclusive, acho que mês passado, eu vi um pessoal que é de fora, indo comprar roupas aqui em Teresina, e a pessoa ela perguntou se parcelava, né? Até com uma certa dificuldade por causa da língua, né? A pessoa não é do exterior, e ela não entendia. Por quê? Porque lá fora é muito difícil essa questão de parcelar roupa, né? Roupa é algo que você pagaria à vista. Só que a gente está numa realidade do Brasil, onde às vezes você vai comprar um kit de roupa que dá metade de um salário mínimo hoje. Então, é muito importante a gente ver, claro, entender essa realidade, né? Entender que às vezes até o parcelamento de uma compra de um mês, a pessoa ela se vê nessa condição de precisar fazer isso, mas a gente tem que ter no máximo
a responsabilidade que a gente conseguir, a responsabilidade financeira. Ou seja, se eu tenho um cartão de crédito com limite de R$2.000 e eu recebo 1.000, não tem condições, eu não vou pagar essa dívida. Ah, vou comprar uma televisão. Você está precisando de uma televisão agora? Ah, mas eu quero comprar, a parcela vai ficar em torno de R$150, eu ganho R$1.000. Só que às vezes aqueles R$150 você faz outra dívida. Quando vai ver no final do ano, você ainda tem parcelas a pagar e você já está comprometendo metade ou mais do seu salário. Até porque assim, aquele salário que você recebe é um salário que você tem que lembrar das dívidas mensais. Já é um caso. Você tem que lembrar daquelas dívidas que você insiste em não querer colocar ali na conta. Sim. Porque tem. Atire a primeira pedra quem nunca olhou e disse assim, não, essa daqui eu não vou colocar na listinha, não. Eu consigo resolver ela. Não consegue resolver. Tudo que você faz durante um mês, seja contas mensais ou extras, tem que ser colocado no papel para que você tenha consciência do que você está devendo. Porque se tu colocar de lado aquelas contas que você imagina que elas não estão lá todos os meses, são justamente essas contas que vão te colocar numa situação difícil. Porque é como o doutor falou, você está devendo algo, mas é algo que vai lhe trazer um problema gigante porque você não ganha para aquilo. Sim, né? sim. Mas assim, vamos então alertar a população com isso e agradecer ao doutor. Doutor, faltou alguma informação? Bom, é sempre importante lembrar, né? Anotem suas dívidas que você está gastando. Você vai se assustar com tanto de coisa desnecessária que você compra. Verdade. Infelizmente é isso. Mas é importante você fazer isso para manter um bom equilíbrio financeiro e não acabar caindo dentro do rotativo. E se cair, tentar sair da melhor forma, né? Verdade. Dentro dos empréstimos, dentro desses juros. Eu costumo dizer que a gente só tem Papai Noel para quem acredita no final do ano. Se você passar o ano todinho sendo Papai Noel, você vai se dar mal. Porque às vezes você compra coisas que você não usa, acaba presenteando os outros. Sim. E no final de tudo vem uma revolta muito grande. Porque você está se endividando com algo que você nem precisa. Eu tenho pessoas que eu conheço que elas acabam se endividando com coisas que elas nem querem, nem gostam, e depois elas vão presentear e ficam revoltadas. Então tem que ter muito cuidado, tem que abrir o olho, não dá para ser Papai Noel o ano inteiro, né? Exatamente. Tem que abrir os olhos. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Estivemos conversando com o doutor Galvão Neto, advogado bancário e membro da APAC, que alertou você. Vá no banco saber como é que está a sua continha, porque aquela que você imagina que não tem pode estar lá bem ativa. Não é isso, doutor? Exatamente. Obrigado, Vanusa. Obrigada a você. Direitos e deveres, volta na próxima terça.